Hora do nosso fechamento de mercado, encontro de família da CNN Brasil com CNN Money. Boa noite, Lucinda, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Thaís, boa noite a todos. Lucinda, a gente acabou de ver o fechamento aí da temporada de balanços, que são as empresas de capital aberto que publicam os seus resultados, né? E tem um relatório feito pela XP na praça mostrando que a coisa não está tão boa? É isso mesmo, Thaís. É uma fotografia aí desse conjunto de empresas e é bom a gente sempre lembrar que as empresas que têm ação negociadas em bolsa, elas são as maiores empresas do país, né? Ou a boa parte das grandes empresas do país. Ou seja, elas representam ali as empresas que ainda estão em melhor situação. Você tem um universo de empresas passando por situações ainda mais desafiadoras. Mas a XP analisou, então, 135 empresas que divulgaram seus balanços agora relativos ao segundo trimestre e constatou o seguinte: teve um crescimento tanto de receita quanto de lucro, mas quem está puxando para cima essa média são justamente as empresas de commodities. Então, de um modo geral, esse conjunto de 135 empresas teve um crescimento de receita de 11,7% quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado. O EBITDA, que é o resultado operacional da empresa, cresceu 22,5% em média e o lucro líquido 22%. Só que quando a gente... Parece que está tudo lindo. Lindo, né? Nossa, que robusto, país, né? Que país. Só que quando a gente exclui esse grupo de empresas de commodities, o resultado fica bem menor. A receita cresceu, em média, 9,6%. O EBITDA, né, que é o resultado operacional, cresceu 5,2% e o lucro líquido 5,8%. De 20 e tantos cai para 5. Exato. Só que tem um dado muito interessante que quando a gente olha especificamente, então, o setor de óleo e gás, então, Petrobras, as empresas de petroquímica também estão incluídas aqui, PetroRecôncavo, as companhias produtoras de petróleo. Esse grupo de empresas teve um crescimento de receita de 40% e o lucro líquido, Thaís, cresceu 108%. Dobrou. Mais do que dobrou. Então, no fim das contas, essa ideia de que a gente está com a economia de alguma forma sustentada por esse aumento de petróleo que está sendo provocado por uma situação passageira, né? Então, esses números... Assim esperamos. Que esses números, eles confirmam isso. Agora, quando a gente olha para varejo, aí é que a gente vê... É isso que eu ia te perguntar. A gente acabou de ver ali essa decisão da Justiça revertendo a questão das demissões. Enfim, não dá nem para imaginar como é que eles vão reverter as demissões, porque, inclusive juridicamente, né? Quer dizer, exato. É um imbróglio, né? E tem uma coisa que, assim, o desafio das Casas Bahia passa justamente por encolher a sua estrutura, fechar lojas e, infelizmente, demitir funcionários. Não tem outro caminho senão enxugar os custos. Então, é uma situação bem complicada ter esse impedimento nesse momento. Mas o grupo de empresas de varejo teve um crescimento de quase 16% na receita, só que o lucro líquido caiu 10%. Então, no fim das contas, elas até venderam mais, mas elas não conseguem transformar essa venda maior em resultado, em lucro. E o EBITDA, né, que é o lucro, é o resultado operacional, caiu 7,2%. Então, no fim das contas, o que essa fotografia do conjunto de resultados relativos ao segundo trimestre mostra é que realmente esse juro alto por muito tempo, esse ambiente de muita incerteza, de muita instabilidade, já está impactando bem negativamente a vida das companhias. E a gente, de novo, quero reiterar, das companhias que estão entre as maiores, as mais organizadas do país. E mesmo essas varejistas, nós estamos falando de companhias enormes, né? Que têm apelo popular, que têm operações no Brasil todo, enfim, e que são um reflexo também da economia brasileira. Lucinda, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, teve uma conversa com o Marcos Lisboa, o economista Marcos Lisboa, na Folha de São Paulo. E o Armínio soltou ali vários alertas, enfim, os mais pessimistas acham que ele até dourou a pílula e os mais otimistas estão reclamando. Mas ele fala o roteiro do que está acontecendo com a economia brasileira, ele diz, olha, os sinais de que a gente pode entrar numa crise são endividamento alto das pessoas, 1, 2, endividamento alto das empresas, 3, esses nós já ticamos, 4, problema nas empresas de varejo, terceiro, acabou de ticar esse terceiro aqui. Então, o roteiro para o Brasil perder impulso e beirar uma crise, ele está sendo seguido no Brasil em função de várias distorções que a gente está vendo acontecer.
seria bom se a gente conseguisse estancá-los. Vamos ver o resultado do mercado hoje, que hoje foi um bom dia? Vamos sim, mas antes da gente mostrar o mercado, bom, vamos falar então do mercado que tem uma coisa que é importante. A gente está falando aqui de notícias negativas e a gente viu o Ibovespa subir 0,90% e o dólar cair 0,86%. Mas o que aconteceu aqui, Thaís, na verdade, tem a ver com o movimento técnico que vem lá de fora. O Tesouro Americano, ele precisou fazer uma recompra de títulos públicos que ele emite, que a gente chama de treasuries, porque esses juros desses títulos estavam subindo muito, por várias razões. Uma delas é que o mercado começou a acreditar que o Banco Central vai ser um pouco mais leniente com a inflação, não vai subir os juros tão cedo e a inflação pode ficar mais alta, isso faz os juros de longo prazo subirem. Outra coisa é que o Banco Central do Japão, ele vem vendendo dólares para conseguir controlar a queda, desvalorização do ien. Então, esse movimento faz com que o Banco Central japonês ele tenha que vender títulos públicos americanos, que é o que ele tem nas reservas. Isso desvaloriza os títulos americanos também. E também tem uma questão de concorrência dos títulos de dívida emitidos por empresas de tecnologia. Tudo isso fez com que os juros dos papéis de 10 anos do Tesouro Americano subissem para acima de 5%, que para a realidade americana é muito alto. E o Tesouro Americano saiu recomprando esses títulos para conseguir baixar essa taxa longa. Ele conseguiu, ele vai fazer essas recompras por alguns dias. Isso trouxe um alívio para os mercados de um modo geral. As bolsas lá subiram, o dólar caiu, porque quando o Tesouro recompra os títulos, ele coloca dólares na economia. Isso desvaloriza a moeda americana. Então, a gente sentiu os efeitos aqui meio assim... A gente pegou carona nessa onda. Exatamente. Então, não teve uma virada de humor nem nada. Mas, Thaís, antes de concluir, eu queria mostrar uma coisa que chama... A gente estava falando de varejo, mas são números que chamam muito a atenção. A gente fez um levantamento, foi o nosso colega Gabriel Monteiro quem pediu esse levantamento para a gente ter um olhar sobre o que aconteceu com o setor de varejo desde a pandemia. Ele levantou como é que ficou o desempenho acumulado das ações dessas companhias de 2020, ali bem no começo, antes da pandemia, né, até agora. E olha que impressionante, as ações elas caem praticamente a zero, viram pó, né? Então, a Americanas teve aquela situação especial, né, específica ali de uma fraude no balanço. As Casas Bahia, que vem enfrentando uma crise há muito tempo. A Marisa também, outra varejista super tradicional, super conhecida. Magalu e Renner, todas com quedas tão expressivas. E isso aqui é uma demonstração de que a gente já vem no fim das contas... O roteiro do Armínio Fraga está aqui. A gente está vivendo um momento muito extremo, mas é uma situação que vem se arrastando, né, que vem se acumulando há bastante tempo. Thaís. Agora sim, vamos falar de... Passar rapidamente aqui bolsa e dólar de novo, rapidinho, vamos. Só para fixar. Boa. E a gente pode ver que teve essa queda importante, mas é bom lembrar que o Ibovespa não caiu nessa intensidade toda. Isso foi uma coisa específica do setor. E o Ibovespa subiu aí para 167 mil pontos e o dólar ficou em R$ 5,18.